Estimados irmãos e irmãs, a partir desse instante, nós vamos iniciar a reunião desta manhã. Uma reunião de caráter especial, porque nós estamos vivendo, comemorando o Dia das Nossas Crianças. O futuro, não somente da nossa igreja, mas também o futuro de uma sociedade, de um país e de um mundo. A estes, somado às outras crianças da nossa igreja, em especial, serão o futuro deste mundo. Então, nós estamos fazendo a coisa mais correta, inserindo na vida deles o amor, o apego às coisas de Deus, para que no futuro, adultos, tenham estes bons princípios, que irá lhes ajudar a se desenvolver em todos os aspectos. Primeiro momento, no que se refere à parte espiritual, à aproximação com Deus, mas também no que se refere, por exemplo, na construção de uma família, no desenvolvimento de um lar e também no quesito profissionalização, para que eles sejam em todas as esferas muito bem sucedidos e, acima de tudo, que os princípios básicos possam reger as vossas vidas. Então, que todos sejam bem-vindos e que tenhamos uma agradável reunião a partir deste momento. Que a paz do Senhor esteja com todos e que esta mesma paz e as bênçãos dos céus envolvam todos os atos devocionais que serão realizados a partir deste momento. Os que puderem, coloquem-se em pé. Nós vamos suplicar a bênção dos céus para o bom êxito desta reunião. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, ao Senhor e aos demais santos e anjos do reino celestial, nós te apresentamos toda a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor. Por tudo, ó Pai Celeste, que o Senhor tem nos feito. Até porque tudo que nos cerca, tudo, absolutamente tudo que nos cerca, é fruto do teu amor. O ar que respiramos, a vida que há em nós, os alimentos, a água que bebemos, absolutamente tudo, Pai, que nos cerca e que nos dá condições de vivermos, é a expressão do teu amor. E de uma forma ainda mais intensa, o teu amor é expresso a nós, quando o Senhor tem decidido de manter ativo a obra desta igreja apostólica. Porque é este ambiente, é esta igreja, onde nós alcançamos o lenitivo para a nossa alma. E aí, mantemos a vida que há em nós. Não a vida que fala, que anda, que trabalha, mas a vida que há em nosso espírito. Muito obrigado, Deus, também pelo Senhor ter preparado este dia, este momento, para que pudéssemos nos reunir. Porque aqui nós estamos de frente à fonte da água da vida. E ao estarmos aqui, nos é permitido mais uma vez estendermos as nossas mãos, apanhar desta água e alimentar o nosso espírito para saciar a nossa sede. Aqui também estamos de frente a uma farta mesa com os alimentos celestiais, à nossa disposição para alimentar-nos e satisfazer a fome que há em nosso espírito. Por esta oportunidade, por este banquete espiritual que preparastes para nós, ó Deus bendito, a nossa gratidão.
Que o poder dos céus esteja conosco, e inclusive envolvendo os atos que serão realizados aqui. E de uma forma muito especial. Que a Senhora, a Vó Bendita, esteja junto com estes meninos, com estas meninas, estas crianças e jovens futuros da nossa igreja e também desta sociedade. Também ajudando-os, inspirando-os, para que as suas apresentações não apenas alegrem e emocionem-nos, mas que, acima de tudo, o nosso Pai Divino, no íntimo do seu Espírito, junto com o seu Espírito Santo, possa receber o louvor e adoração que há de partir destes corações agradecidos e reconhecidos, porque os seus pais os ensinam assim, e que desta feita tenhamos uma feliz reunião. Certo desta verdade, e já declaro a mesma iniciada para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Vamos cantar juntos, de número 1, Igreja Forte.
também pelo coro infanto-juvenil o hino com o título Símbolo da Paz.
Fé que está em nosso boletim. Nossa irmã, a senhora Sônia Cardoso Santiago de Melo, residente na cidade de Juína, no estado do Mato Grosso, enviou este depoimento de fé relatando uma grande bênção recebida após enfrentar uma grave enfermidade. Em junho de 2017, durante exames médicos de rotina, foi diagnosticada com uma doença cancerosa nos órgãos internos femininos, o que exigiu intervenção cirúrgica imediata. Durante o procedimento, os médicos constataram que a doença havia se espalhado para os rins e a bexiga, agravando o quadro clínico e demandando tratamento complementar intensivo. Diante da delicada situação, a senhora Sônia passou a clamar com fervor ao poder celestial, rogando a Deus, o Eterno Pai, a Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e também ao Santo Irmão Aldo, por amparo e proteção. Sua fé foi recompensada. Apesar da gravidade do diagnóstico, a cirurgia transcorreu com sucesso e o tratamento complementar foi reduzido ao mínimo necessário. A paciente passou a realizar apenas acompanhamento médico periódico, até que em outubro de 2022 recebeu a notícia esperada. Não havia mais sinais da manifestação cancerosa em seu organismo. A cura foi confirmada por um especialista que a liberou dos tratamentos. 16 meses após esta vitória, em fevereiro de 2024, a senhora Sônia enviou este depoimento de fé à sede da igreja, expressando profunda gratidão e reconhecimento pelas bênçãos recebidas. Em suas palavras, ela declarou: louvo e glorifico ao poder celestial por essa e muitas outras bênçãos que eu tenho recebido. Seguindo com as apresentações, agora o coro infanto-juvenil apresenta o hino Coração de uma Criança.
Pais, mães, amem os seus filhos. Dediquem as vossas vidas por eles, ou para eles. E dentre tudo que vocês podem dar para eles, deem a eles a sua presença. Este é o melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para os seus filhos. Ser presente na vida deles. Vivemos em um mundo em constante evolução, um mundo extremamente consumista, e que somos diariamente pressionados a nos tornarmos tal como o mundo está. E sempre estamos e estaremos em busca de melhorias, o que não é errado. Mas também é preciso ponderar os outros viés da vida, como por exemplo a família. Há pais que têm substituído a sua presença com um bem, com um celular, com um tablet, com um computador e com outras coisas mais. Entendam que nada pode substituir a tua presença. Portanto, não percam os dias da infância dos seus filhos. Embora nós vivemos em um país capitalista, nós precisamos do bem monetário, não tem como nós vivermos sem ele. Mas também procurem ser ponderados. Analisem o que de fato você precisa. Às vezes nós temos um estilo de vida e nós queremos sempre mais, o que não é errado, mas que a gente precisa ter sabedoria para que este mais não venha trazer prejuízo no futuro. Existem muitas separações de famílias nesses dias por conta da ausência, por conta da falta de cuidado, a falta de parceria, de paciência, de um diálogo, de uma conversa. Existem filhos sendo desenvolvidos de forma muito leviana, que não estão sendo preparados para a vida. A vida, irmãos e irmãs, o mundo é duro. O mundo não é fácil, é difícil. E os seus filhos precisam ser preparados para isso. Lembre-se de uma palavra que a Santa Avó dizia, e serve para N situações: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso haver equilíbrio. Portanto, que tenha um equilíbrio na educação dos seus filhos. Preparem-os para a vida, prepare-os para o mundo, prepare-os para o mercado de trabalho, prepare-os para a escola. Entendam, pais e mães, que o não fazem parte da educação. Ensine-os que o não também faz parte da vida. Expliquem para eles, não, porque não é momento, tem que ter, como a avó dizia, é preciso haver um equilíbrio. Não pode, não pode por conta disso. Não, porque não é hora. Não, porque, mas tenham sempre uma palavra amiga, tenha sempre uma palavra esclarecedora. Solucione, resolva, ilustre se for necessário, mas ensina os seus filhos. Eu, às vezes, quando cabe, eu me lembro de um período que trabalhei em uma área que tinha bastante contato com pessoas e, sobremaneira, com a juventude. E cada absurdo que nós tínhamos que ver, por exemplo, nós realizávamos processo seletivo e nem todo mundo seria contratado. É um processo que vai haver uma avaliação e tem um número X de vagas, então precisam ser preenchidas com aquele número. Quantos absurdos vimos, eu propriamente vi e ouvi, de jovens que não tinham aprendido a ouvir um não. Absurdo, que não, às vezes, que não cabe ser falado aqui. Muito provavelmente porque lá em casa não aprenderam que a vida é assim, que nem tudo é sim, mas que
se temos uma vida regrada, o não aparentemente não é uma coisa boa, mas para o futuro nós vamos colher bons frutos. A vida é assim. Às vezes nós queremos fazer uma viagem, não deu certo, nós recebemos um não. Mas naquela viagem nós poderíamos passar por um acidente, então foi um livramento. Não, eu não fui aprovado nesse processo seletivo hoje, mas uma porta melhor vai abrir para mim lá na frente. E assim é a vida. Então prepare os seus filhos para isso. Estejam presentes. Eu costumo dizer que nada paga, nada preenche, por mais que seja um pão com manteiga e um café, mas ter essa possibilidade de estar reunido entre família. Portanto, pais, mães, deixem o orgulho, deixem tudo que for necessário, mas mantenham-se unidos, é isso que eu quero dizer. Um filho não precisa de o pai para um lado e a mãe para o outro. Enquanto filhos, nós queremos os nossos pais juntos. Não adianta, o pai compra isso e pega o filho no final de semana, leva para os melhores shoppings, nós não precisamos disso. Ainda eu falei há pouco, o que o filho precisa, o nosso dinheiro não pode comprar. Quer poder acordar e dormir diariamente, e poder ver na sua casa a figura do pai, a figura da mãe, como segurança, como abrigo seguro. É isso que seus filhos precisam. Portanto, ame os vossos filhos, lutem e vivam por eles, para que vocês cumpram muito bem o papel que Deus designou para vocês. Meninos, meninas, filhos, amem os vossos pais também. Aceitem sempre os conselhos de seus pais. Por mais que às vezes não é aquilo que nós queríamos, mas os seus pais sempre vão querer o melhor para vocês. Olha, meninos e meninas, vocês sabiam que hoje, talvez vocês receberam um brinquedo que queriam, ou talvez não receberam nada, mas vocês receberam um abraço do seu pai, da sua mãe, não foi? Carinho, talvez levou um cafezinho lá na tua cama. Hoje, neste dia, vocês estão tendo a possibilidade de comemorar o Dia das Crianças com os seus pais. Existem um monte de crianças, eu não sei falar o número, mas eu sei que é muitas crianças que não têm um pai, que não têm uma mãe. Eles estão lá num abrigo, eles estão lá numa casa de repouso, eles estão em algum lugar onde eles não têm uma mãe, não têm um pai. Lá eles têm as tias que fazem a figura do pai, a figura da mãe, mas não é o pai, não é a mãe, eles não podem receber o abraço, o carinho de um pai e de uma mãe. Existem muitas crianças, adolescentes, jovens que estão nessa situação. Então, para todos nós, valorizemos os nossos pais. Quando nós estamos na transição ali, na adolescência, normalmente a gente gera quase que uma rebeldia, a gente não está pronto para ouvir tudo que os pais querem, a gente não aceita, a gente acha que nós somos melhores, que nosso pai e nossa mãe é passado, eles não sabem, mas não pensem nisso. Talvez os seus pais não sabem mexer no celular como você sabe, não tem o desenvolvimento tecnológico que nós sabemos, mas os nossos pais têm experiência de vida, os nossos pais têm bagagem, e aquilo que nós vamos passar, eles já passaram, aquilo que nós vamos viver, eles já viveram. Então eles sabem o que deu certo, o que não deu, o que foi bom, o que não foi. Por isso que eles nos aconselham. Então, que os pais cumpram bem o seu papel de pai e de mãe, e que em contrapartida os filhos também recebam e aceitem o carinho e também a correção dos seus pais, para que ambos, fazendo a sua parte, que vocês formem e sejam realmente uma verdadeira família. Um lar onde, como a Santa Rosa disse, se o seu lar for santificado, por mim será visitado. Que, portanto, com essa união, com estes bons princípios, os vossos lares tenham sido visitados diariamente pela Santa Rosa. Eu vou ler a mensagem que está no nosso boletim, inclusive trata da nossa Santa Rosa, justamente porque nós estamos nos aproximando do dia do Consolador, que a nossa fé
nós comemoramos o dia da vitória da Santa Avó Rosa, o dia que definitivamente ela venceu todo o poder da morte, todo o poder do mal, e foi coroada como o Espírito Consolador no reino dos céus. Para nós, esta data tem um valor muito próximo com o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu também todo o poder da morte. Como o nosso tempo está avançado, acredito que irei apenas fazer a leitura. Portanto, os irmãos acompanhem para a meditação e a compreensão na mesma. A Santa Avó Rosa, fiel testemunha de Deus e a grande bênção prometida. A Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus ao seu povo, enviada para cumprir o ministério do Consolador, conforme anunciado por nosso Senhor nos Evangelhos. E estas são as palavras: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A Igreja Apostólica crê que esta promessa se cumpriu por meio da formação da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, em um período que Jesus denominou de tempos da regeneração, época em que o poder de Deus, o poder divino, se manifestaria para salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais no céu e na terra, juntamente com o Consolador. Ao lado de Jesus, a Santa Avó Rosa forma uma perfeita unidade de espírito e poder, sendo ambos considerados as duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse, quando diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas. Foi com este propósito que Jesus restaurou sua verdadeira igreja, formando a Igreja Apostólica e nela revelando a missão da Santa Avó Rosa como Consolador. Ela é a segunda testemunha ao lado de Jesus, como autoridade para realizar milagres, sinais e bênçãos para os que creem. Seu poder vindo de Deus é superior ao poder do mal, como ensinado por São Paulo ao dizer assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Para confirmar que a Santa Avó Rosa é viva em espírito e exerce seu ministério celestial, ela formou seu sucessor e representante na terra, o Santo Irmão Aldo, primaz e profeta da Igreja Apostólica. Foi ele quem revelou que a Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus, o outro Consolador, a fiel testemunha de Deus. Junto com ela, participando dos seus dons, pôde ele governar, amparar e proteger os verdadeiros filhos de Deus nesta Santa Igreja. A missão da Santa Avó Rosa é ser o outro Consolador e participante da obra salvadora de Jesus, conduzindo o povo de Deus à eternidade. Tudo que a Igreja possui hoje, doutrina, disciplina, regras de bom viver, bênçãos e virtudes divinas, veio por meio dela. Seu ministério é glorioso, comparável à estrela da manhã mencionada por Jesus quando ele disse: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sua luz divina de sabedoria e virtudes ilumina os corações e os caminhos dos que desejam viver segundo a vontade de Deus. Ela tem o poder vivificador de santificar e aperfeiçoar qualquer pessoa de boa vontade que deseja permanecer na Igreja Apostólica, abandonando vícios, maus pensamentos e sentimentos contrários à vontade divina, como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a impaciência, o orgulho, a vaidade e também a soberba, conforme está ensinado em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A Santa Avó Rosa concede virtudes celestiais aos que desejam alcançar o reino dos céus, tornando-os verdadeiros filhos de Deus, úteis à sociedade, à família e também à igreja. Seu ministério glorioso como Espírito Consolador ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo,
junto a todo o poder celestial e através da mensagem da Igreja Apostólica, são grandes oportunidades de regeneração e salvação para toda a criatura humana humilde e sincera, que aceita com amor os preceitos doutrinários e disciplinares edificantes. Estes santos lutam para salvar os fiéis e dar-lhes, em nome de Deus Pai, a verdadeira salvação, proteção, alívio e consolo, livrando-os das tribulações e das pragas anunciadas nas Escrituras sobre os tempos do fim, que se cumprem por causa do pecado e do afastamento dos homens da justiça divina. A Santa Borrosa, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e do santo profeta irmão Aldo, tem realizado milagres e curas importantes para proteger o povo e os humildes do programa religioso A Hora Milagrosa, livrando-os das enfermidades graves, vícios, problemas familiares, desemprego, miséria e outras dificuldades. No dia 26 de outubro, data da grande vitória da Santa Borrosa, de Jesus e da Igreja Apostólica, celebramos com júbilo e gratidão a Deus, a Jesus, à Virgem Maria e ao Reino dos Céus, o glorioso ministério da Santa Borrosa como Espírito Consolador. Valorizem estas dádivas preciosas que Jesus formou entre nós, a saber, a Santa Borrosa, a Igreja Apostólica, sua doutrina, disciplina e também o Santo Irmão Aldo. Demonstrem sua fé com atitudes e vivam como verdadeiros filhos de Deus, assim como estes santos foram fiéis ao Pai Celestial. Peçam sempre a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Borrosa e ao Santo Irmão Aldo que lhes ajudem a serem fiéis, dedicados e obedientes à Igreja Apostólica, mantendo o ânimo e a esperança em suas vidas. Está aí, irmãos, esta mensagem. E eu concluo dizendo e lembrando aos irmãos, inclusive, que nós falamos ontem, que esta bênção, esta grande bênção, é o poder de Deus na sua plenitude. Um poder sem restrição, um poder perfeito, o poder de Deus completo, o mesmo poder que Deus utilizou quando criou tudo e a todos. Um poder que com palavras, Deus dizia que haja mar, que haja terra, e com as suas próprias palavras, as coisas eram sendo feitas. É este mesmo poder que estava com Jesus. Poder que Jesus venceu todo o poder da morte. Inclusive, o apóstolo São Paulo, escrevendo cartas aos Coríntios, ele exaltando a vitória de Jesus, ele ainda escreveu: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Justamente porque o poder de Deus, a grande bênção que é o poder de Deus, estava sobre Jesus. E Jesus venceu todo o poder da morte. Irmãos, esta grande bênção, e este mesmo poder vivificador está atuante nesses dias nesta terra. E a Santa Borrosa, ela é a via de acesso, é a manifestação deste grande poder de Deus. Por isso que nós falamos que a Santa Borrosa é a grande bênção. Ela é a manifestação de todo o poder de Deus para livrar as pessoas dos vícios. Ainda lhes falei sobre o programa Hora Milagrosa há pouco. Irmãos, porque ele foi o principal meio de comunicação. Muitas das pessoas foram convencidas por meio do programa. Quantas pessoas que eram carregados de vícios, dos mais variados, sentimentos e pensamentos ruins. Pessoas, irmãos, que eram possuídas por maus espíritos. Mas a grande bênção que era a Santa Borrosa, se utilizando deste meio de comunicação, por meio das vozes do bispo, da missionária, levava este poder àqueles lares. E de forma instantânea, irmãos,
As pessoas não pensavam. Hoje, às vezes, nós temos que ouvir 5, 10, 20, 100 vezes uma mesma coisa, para nós conseguirmos acreditar que aquilo é verdade. Mas no programa Hora Milagrosa, instantaneamente, pessoas ouvindo pela primeira vez eram convencidos, e não exclusivamente só pela voz que chegava, mas pelo poder da grande bênção que estava junto com eles e os convenciam da verdade. Mas, irmãos e irmãs, o que mais tem feito nesses dias, a grande bênção que é a Santa Avó Rosa, manifestando o poder de Deus, ela continua vencendo o poder da morte. E quando nós falamos o poder da morte, não me refiro, irmãos, à morte do corpo, mas o poder da morte é o poder do pecado, que tem deixado muitos, ou que muitos, ainda vivendo o corpo físico, estão sepultados nas sepulturas, mortos por conta do pecado. Vocês sabiam disso? Que é possível e é real isto que vou lhes falar. Existem inúmeras criaturas, e me refiro a pessoas como nós, como eu, como vocês, que são extremamente ativas, trabalham, que vivem, que têm uma família, que têm um dia normal como nós. Mas estas pessoas estão mortas para Deus. O pecado leva à morte as pessoas. Por isso que Jesus disse: mesmo que morto, se crês, viverás. E Jesus não estava fazendo uma referência apenas do que se deu com Lázaro, de levantar um morto fisicamente falando, mas estava dizendo todos aqueles que vivem no pecado, consequentemente mortos para Deus, o seu espírito não há vida, e se crer no poder, na manifestação desta grande bênção, podem ressurgir para a vida. E este é o maior milagre que tem sido feito nesses dias por esta grande bênção, trazendo pessoas da morte para a vida, convencendo-as acerca da verdade, transformando-as em verdadeiros filhos de Deus. Toda vez, irmãos, e acredito que os irmãos já passaram por isso, por este processo, sobremaneira aqueles que não eram desta igreja inicialmente, mas que viviam no pecado. Então, quando ouviram uma palavra desta igreja, puderam entender e compreender que se tratava da verdade, e quando decidiram, não, a partir de hoje eu vou manter-se nesta igreja. Na doutrina de Cristo, este processo chama a conversão. É o momento exato onde você recebe o batismo com o Espírito Santo. E é justamente nesse momento que nós ressurgimos, que nós deixamos a vida de pecado para viver uma vida de glória, que saímos da sepultura do pecado e ressurgimos para a vida eterna, se nos mantermos segundo os princípios desta igreja. E este processo, irmãos, ele não é simples e não é fácil. Capacidade humana não é possível entender. Um humano, por as suas próprias vontades, não consegue ser convencidos. Por isso que existem muitas confusões doutrinárias. E a própria doutrina diz que os céus é para os humildes. E humildade não se refere a falar, não ter um português claro. Humildade não se refere a ter roupas simples, mas humildade de espírito, de reconhecer a nossa pequenez e se deixar aberto para que Cristo transforme-nos. E nos deixar aberto para que Cristo nos transforme.
Então, irmãos, todos aqueles que têm essa humildade em vossos corações, quando chega a palavra da Santa Avó, inclusive, Jesus disse que o Consolador, uma das ações do Consolador seria convencer acerca da verdade. Quando chega uma palavra a um coração orgulhoso, que se sobrepõe aos demais, que se vê capaz de desenvolver e desvendar os mistérios divinos, esta palavra chega e não pode entrar. Por isso que há muitas confusões, muitas interpretações acerca de Cristo, acerca da vontade de Jesus, acerca daquilo que de fato leva para os céus, acerca da verdade que de fato é possível tornar-se santo já nesta terra. É uma confusão doutrinária muito grande, que se usa para justificar os erros, já que dizem não haver possibilidade de tornar-se santo já neste plano terreno. E é justamente para isso que Jesus veio, para preparar santos para adentrar no reino dos céus. Nos céus não se entra para se santificar, nos céus entra somente os já santos. Sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Nenhuma vírgula das palavras de Jesus foram proferidas em vão. Nenhuma palavra Jesus disse aos ventos, mas todos os pontos, as vírgulas das palavras de Cristo têm um fundamento. E se Ele disse, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus, Jesus afirmava na possibilidade de nos santificarmos já nesse plano terreno. E com esse poder glorioso e santo da Santa Avó Rosa, que é o poder de Deus, não é um poder que ela própria desenvolveu, mas foi um poder que ela recebeu de Deus. Quando chega em um coração humilde, que reconhece a pequenez, e que se submete ao jugo de Cristo, esta palavra tem o poder de transformar. A avó não fala, nós não ouvimos a voz dela, mas quando eu falo, quando um pastor fala, quando vocês, enquanto estão cantando, falam através da música, entendam que associado à voz, chega a nós o poder da Santa Avó, que é coisa inexplicável aos olhos humanos, mas entende-se pela fé. E este poder com esta palavra nos convence. Existiu alguma coisa que talvez vocês não tinham compreendido, algum momento para trás, de repente, vocês ouvem através de um hino, ouvem através de uma mensagem, e vocês falam, então é assim? Agora eu entendi. Então é assim que funciona. Irmãos, isso não é fruto do acaso. Sabe a vez que você teve uma dúvida e de repente foi esclarecido? Não é fruto e não é mérito de quem falou para você. Quem te convenceu e fez entendido foi o poder convencedor da Santa Avó. E é isso que ela faz. Quando ela alcança um coração humilde, que está aberto, então chega o seu poder convencedor e vai nos fazendo entendidos acerca da verdade. Por isso que há também, no quesito religioso, um monte de doutores da lei, mas desprovidos de conhecimentos, por exemplo, acerca dos santos, acerca da Virgem Maria. Há quem defende que a Virgem Maria é apenas uma mulher qualquer que está no pó da terra. Como? O maior milagre, nunca houve um milagre à semelhança da geração de Jesus, e nunca vai haver. Como que um ventre pecador, impuro, Deus ia colocar o que há de mais perfeito, que é o seu Filho? Não existe possibilidade de levarmos para esta linha de pensamento. Hoje, posso lhes falar com esta clareza, e os irmãos entendem com esta clareza, porque o Consolador nos fez convencidos a este respeito. Porque se não fosse este, podem ter certeza que também compartilharíamos desta mesma linha de raciocínio.
Hoje entendemos que existe uma vida após morte para o nosso espírito e que, se nos santificarmos, vamos para os céus. E os céus é um lugar maravilhoso. Mas há quem defende que isso não existe, que a vida se encerra após o falecimento do corpo. E hoje nós podemos falar em viva voz, não por mérito nosso, mas porque um dia o Consolador nos convenceu a este respeito. Ainda lhes falei sobre uma disciplina há pouco que existe, em todos os aspectos. Talvez, se não fosse o Consolador nos convencer a este respeito, nós estaríamos de qualquer jeito aqui, não havia respeito. Eu estaria aqui talvez vestido totalmente diferente, os irmãos da mesma forma. Mas por que pelo menos a maioria respeita isso? Porque nós aprendemos, o Consolador nos convenceu a respeito disso. Porque a maioria dos irmãos respeitam o ambiente sagrado, procuram se desligar das coisas que não fazem parte da reunião, se reverenciam, estão em silêncio, prestam atenção. Por quê? Simplesmente fruto do acaso? Não. Porque os irmãos foram convencidos pelo poder da Santa Avó, que ao estarem neste ambiente sagrado e ao participarem com fé, com respeito nesta reunião, lhes é garantido as bênçãos divinas. Sobre nossas vidas é manifesto este poder, que é manifesto por esta grande bênção que é a Santa Avó. Então é isso que a Santa Avó tem feito. E a manifestação deste poder, eu concluo lhes afirmando que dentre tudo que a avó tem feito, tem livrado de tempestades, tem feito depoimentos de fé que a gente conhece, lugar que não havia água, uma seca muito grande, fazer novamente brotar água, lavouras que estavam destruídas pela falta de chuva ou pelo excesso de chuva serem reconstruídos, acidentes gravíssimos onde pessoas ali quem estava ali não tem vida, de repente está ali, a pessoa anda, não, eu que estava dirigindo esse carro. Relacionamentos, famílias que estavam, não tem mais, nós vamos nos separar. Agora não tem mais o que fazer, não tem mais reconciliação. E a Santa Avó vai reconstruir os laços que os uniram em matrimônio. Outros estavam, irmãos, eu conheço pessoas que frequentavam lugares totalmente opostos da nossa fé, que compactuavam com a maldade mesmo. E dentre estes, um deles que conheço pessoalmente, hoje ele prega a palavra desta igreja. Quantos outros possuídos por maus espíritos, não conseguiam ver a vida como ela não tinham paz para dormir, não tinham paz para viver, e hoje gozam da verdadeira paz. São coisas grandiosas? Obviamente. Eu acabei de ler um depoimento de fé, uma doença gravíssima que fora curada, e tantas outras mais. São coisas grandes? Sim. Mas o maior milagre que tem feito a Santa Avó é curar a ferida do nosso espírito. Porque o corpo, uma hora ou outra, com 5 ou com 100, com 200 anos, vai embora. Mas o que prevalece, o que vivifica, o que é eterno é o Espírito. E quantos Espíritos já santificados estão na glória celeste? E espero que poder dizer, e quantos Espíritos já preparados estão aqui, os meus irmãos estejam nessa condição, esperando o sagrado dia quando Deus nos convocar para a eternidade. Confie na Santa Avó, se entregue nas mãos dela. Quando falamos dela, nós não estamos eliminando Jesus. Jesus continua sendo a única via de acesso ao reino dos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus continua sendo o único caminho a Jesus, ou aos céus. Mas a Santa Avó Rosa, para quem crê, ela é a luz gloriosa que ilumina este caminho que é Jesus. Ela que nos conduz até os braços de Jesus, para que Ele nos conduza ao reino dos céus. Creiam assim, sejam felizes, e que a Santa Avó Rosa seja o guia de vossas vidas. Que assim seja. Amém. Obrigado, irmãos, por esses 2 dias que juntos passamos,
Eu fiquei bastante contente de ter voltado aqui, e de verdade mesmo, as coisas que nós vimos, sobremaneira no que se refere à disciplina dos irmãos, das irmãs, dos jovens sobremaneira. A disciplina no que se refere ao vestimenta, mas também na atenção. Às vezes, a gente espera dos mais adultos um exemplo, e por vezes nós somos surpreendidos. Aqueles que têm, às vezes, o costume, por conta da idade, por conta do período que estão vivendo, às vezes, não. Eles vêm e nos dão um grande exemplo, que é possível, independente da idade, quando se quer, é possível ser reverente, respeitoso, é possível ser obediente. É o que vocês, pelo menos nesse final de semana, eu pude ver, e espero que isso seja uma realidade em vossas vidas. Que a Santa Avó e que Jesus possa abençoar muito a carreira de vocês, a vida particular, no seu relacionamento, nos seus estudos, e acima de tudo na sua carreira de fé. Que assim seja. Obrigado os obreiros, também os regentes, todo o coral, toda a irmandade que com carinho respeitaram e participaram desta reunião, e a quem acredito que nos visita pela primeira ou as primeiras vezes, muito obrigado também, inclusive por ter permitido que estas palavras pudessem te alcançar. Espero que tenha pelo menos uma linha, uma ideia, e como eu lhes disse, estaremos à disposição para lhes ajudar a compreender, se for assim, o seu desejo. Quem puder, coloque-se em pé, e nós estamos encerrando esta reunião. Que todos tenham uma boa tarde. Crianças, um feliz dia das crianças para vocês. Embora é um dia chuvoso, talvez não vai dar para fazer muita coisa, mas que na companhia da sua família, dos seus amiguinhos, dos seus pais, dos seus irmãos, quem sabe vocês tenham uma feliz tarde. Tá bem? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez pudemos sentir a manifestação da plenitude do Teu poder sobre nós. E este poder tem chegado a nós pela grande bênção, criada pelo Senhor, por Jesus, com o auxílio da Virgem Mãe Maria Santíssima. E é um elo tão perfeito, que a Santa Avó Rosa construiu entre nós e os céus, o Teu trono, Pai, e que foi estruturado ainda mais com o ministério do Santo Irmão Malta. Que nesses dias, mesmo na ausência de um profeta, fisicamente falando, o povo não veio se corromper. Isso, toda a história da intervenção de Deus foi assim. Na ausência de um profeta, de um guia espiritual, fisicamente, o povo se corrompia. Até porque foram palavras que estão nas Sagradas Escrituras. Um povo sem profecia, ou seja, sem um profeta, se corrompe. Mas segue esta palavra dizendo: mas aquele que permanece na fé, ele é um vencedor, é bem-aventurado, é vitorioso. E a Santa Avó Rosa deu-nos esta condição de sermos bem-aventurados, mesmo na ausência de um ser físico espiritual, um ser físico dando-nos revelações espirituais. Vó bendita, muito obrigado por isso. E nós temos a convicção que, mesmo sem a Senhora fisicamente, sem o irmão Maldo, estamos ligados a Deus. E a fonte do Espírito Santo jorra sobre nós, com todo o poder, a autoridade, com todas as virtudes que se fazem necessárias para sermos dignos diante dos olhos de Deus. Faça-nos cada vez mais perseverantes na fé, Vó bendita. Alimente-nos com as virtudes do Espírito Santo. Dê-nos forças e coragens para dizer não às coisas que não nos convêm. Prepare o nosso espírito cada dia mais, Vó bendita, para que estejamos cada vez mais próximos, mais verdadeiros filhos e à imagem e semelhança do nosso Deus. Abençoe as famílias, os lares, ligue-os uns aos outros, ó Santa Avó Rosa bendita, os cônjuges, sabedoria para bem educar os seus filhos, capacidade para os filhos para compreender os desígnios dos céus e também os ensinamentos dos seus pais. Encontre com os desprovidos, ó Santa Avó Rosa bendita, de saúde, aqueles não só saúde física, mas nesses dias as saúdes psicológicas. Atenda, ó Vó bendita, os esquecidos,
aqueles que estão tristes, abatidos, que estão desistindo da vida. Atenda também aqueles dos quais estão com seus nomes aqui representados nessa caixinha de oração. Lembro também dos nossos entes queridos, aqueles que não podem estar vindo em nossas reuniões, aqueles outros também que estão passando por momentos difíceis, quem sabe já receberam diagnósticos médicos, problemas difíceis no trabalho, na família, no lar, nas atividades do cotidiano. Tendes misericórdia, avó bendita. E sendo a grande bênção, manifeste o poder irrestrito do nosso Deus sobre a vida deles. Queridos e amados irmãos, queridos internautas e também visitantes, abrem, pois, os vossos corações, para que nesta hora exata, o poder de Deus irrestrito, completo, perfeito, possa lhe alcançar via a Santa Avó Rosa. Portanto, recebam deste poder sobre vossas vidas, e tudo aquilo que precisa ser reabastecido, a bênção, a graça, as virtudes, que elas sejam reabastecidas neste momento, pelo poder de Deus, através da grande bênção que é a Santa Avó Rosa. E sejam assim, sejam sempre felizes e bem-aventurados em sua carreira de fé. Finalizo esta reunião apresentando ações de graças e de louvor a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus e aos demais santos e anjos que fazem parte do reino dos céus. É o que fazemos agora e para toda a eternidade. Amém. A paz do Senhor a todos e até um outro dia.